Beleza. Bom, vocês estão vendo? Porque eu estou vendo. Ai, que o meu é bom, não precisa testar nada. Eu tô vendo o Boteco Online. Isso aí. Pode começar, então? Ok. Sim? Então, começar pelo processo criativo. Eu quis começar já abrindo logo com o alemão, então eu vou falar da primeira escultura que se tem conhecimento da história humana. Por aproximadamente 40 mil anos, algum primata teimoso. Parem de brigar. Desculpa, o cachorro e o gato estão brigando. Algum primata teimoso resolveu deixar de lado as necessidades básicas de caçar, juntar alimento, se reproduzir, para criar uma estatuazinha de homem com cabeça de leão. Essa escultura ela chama Löwenmensch. Eu acho que é assim que pronuncia, meu alemão está enferrujado. Ou Homem-Leão de Hollenstein. Ele foi encontrado numa caverna na Alemanha. É uma escultura de marfim de mamute. E ele tem entre 35 mil e 40 mil anos. Agora, por que um homem das cavernas ia perder tempo para fazer alguma coisa aparentemente inútil? Porque o ser humano ele é criativo. E por que ele é criativo? Por que o ser humano ele conta histórias? O ser humano ele faz muitas coisas incríveis. Ele aprendeu a usar o fogo para cozinhar comida, ele criou agricultura, aprendeu a criar bicho para não precisar caçar. E arte e criação de histórias, elas vêm como uma maneira de tentar compreender a natureza. Então, as primeiras histórias fantásticas que a gente tem registro são para entender o mundo. Os nórdicos, eles tinham a lenda do lobo Skoll, não sei como pronuncia, mas que era o lobo que de tempos em tempos ele corria atrás da lua e engolia a lua, ou seja, ele era o eclipse, era a maneira que eles acharam de combinar ideias das coisas que eles conheciam, como o lobo, que é perigoso, de comer a lua, então temos um eclipse. E os egípcios, como eles não compreendiam totalmente a morte, eles criaram figuras fantásticas e rituais e encantamentos do Livro dos Mortos, que é um papiro que tem 30 metros de comprimento, com toda uma história do que o morto vai ter que fazer, dos encantamentos que ele vai ter que recitar, dos deuses que ele vai encontrar para chegar na outra vida. E a história também é uma maneira que a gente encontrou de viver para sempre. A gente tem, por exemplo, o rei Arthur, que ninguém sabe até hoje se existiu, se não existiu. Se foi um guerreiro celta, se foi um general, se foi rei, ninguém sabe. Mas, enfim, em algum momento a gente sabe que existiu uma pessoa chamada Arthur que lutava. Quer dizer, a gente não sabe se existiu realmente, a gente imagina. Mas o coletivo do ser humano, ele vai criando história em cima de história, combinando ideias e misturando a própria cultura das pessoas de diferentes lugares, e ao longo dos anos a gente tem coisas que, se esse Arthur existiu mesmo, e ele visse sei lá, o desenho da Disney, ele vai falar, cara, esse não sou eu não, isso é outra coisa totalmente diferente. Mas é uma rampa, né? As pessoas vão criando até mudar completamente a história de uma pessoa. E, de certa forma, ela vive para sempre. Essa combinação de ideias e coletivo é meio que um resumo do processo criativo. E nada mais é do que você observar o mundo que a gente vive, e a gente, com isso, a gente cria também o nosso. A gente tem a nossa própria percepção, que não importa se você pedir para eu colocar palavras de coisas que eu fiz hoje e colocar mais 10 pessoas no mesmo quarto, você vai ter 10 ideias diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então, esse processo criativo de combinar ideias, como por exemplo dos egípcios, eles imaginavam: todo mundo morre e tem muito chacal no cemitério. E se a gente preserva o corpo, o chacal não come o corpo. Então, o chacal ele deve entender muito de gente morta, porque ele está sempre no cemitério cavucando os túmulos. Então, se esse chacal for um deus e ele for metade humano, a gente tem o Anubis.
é essa combinação de ideias que vem do ser humano, e essa conexão que é a criatividade. E a criatividade individual, né, que é um exemplo de uma criatividade de um grupo, né, um coletivo. A criatividade individual, ela vem da qualia, né, da nossa experiência única de experimentar o mundo. Então, nossas experiências, nossas emoções, sentimentos, a gente acha uma maneira de colocar para fora na forma da arte, conectando ideias. Então, se a gente jogar algumas ideias, aqui eu joguei a minha obsessão atual é fazer gatinho samurai. Então, eu juntei, eu gosto de gato, eu gosto de samurai, e se esses gatos brigassem por catnip. Mas o que pode sair desses três conjuntinhos de palavras? A gente pode fazer um gato, que é um samurai, né? Meio antropomorfosizado, enfim, o gato que parece humano. Ou eu posso fazer um samurai humano, que ele tem um gato, que antigamente esse gato ele era a encarnação de um, sei lá, tô inventando agora, ele era a encarnação de um bruxo, e aí as pessoas de onde esse samurai vivia no Japão matou todos os gatos atrás desse bruxo, teve uma infestação de rato, e aí esse samurai tá lutando para reerguer o vilarejo dele, com a ajuda desse gatinho. E esse gatinho bruxo, ele precisa de catnip para fazer um feitiço para livrar a cidade do rato. Assim, ó, combinando três coisas aleatórias, você tem uma história. Mas vamos fazer a ideia do gato, que é um samurai. A gente conecta gato, samurai, que briga por catnip. O que a gente tem? A gente pode fazer uma ilustração disso. A gente pode criar um personagem, pode criar uma história, pode criar um poema, pode criar um livro, um filme. É o ser humano sempre ligando as coisas. E esse processo também, a gente pode até pegar um personagem que já existe e desmontar. Então, vamos supor, a gente tem um personagem que ele é corajoso, ele busca pelas suas origens, saber quem é o pai dele. Ele tem a religião dele Jedi, que por si só é uma outra combinação de outro conjunto de ideias. Ele quer fortalecer as amizades que ele fez. Ele treina para ficar mais forte. A gente desmontou o Luke Skywalker. E depois que você fez todo esse processo para criar alguma coisa, eu tenho uma dica que é assim, se não é um projeto urgente, você joga fora, você cria, pega suas ideias do Gato Samurai, do Luke Skywalker, whatever, joga fora, dorme, dorme em cima dessa ideia, deixa passar alguns dias, reescreve do zero. Dá preguiça, eu sei, mas essa é uma dica muito legal. É o criador um roteirista do Monty Python que passou essa dica, porque ele falava que ele sempre perdia, um dia ele perdeu um roteiro que ele escreveu e deixa eu pausar isso aqui. E aí ele reescreveu no dia seguinte, ele tinha perdido e ele percebeu que ficou muito melhor. E isso é uma coisa que eu faço às vezes. Eu crio uma ilustração, um pôster, um texto que seja, eu deixo ele de lado, vence a preguiça e espera uns 2 dias, refaz do zero, compara com o outro. Você vai ter uma coisa muito melhor. E retrabalho, você vai falar, não, mas isso é retrabalho, mas isso não é uma palavra ruim. Vamos pegar um exemplo, não sei se todo mundo aqui assistiu, o filme do Wall-E. O filme do Wall-E são 2 robozinhos que estão lutando, né, para reviver um planeta que está morto, que é o planeta Terra. E ele tem que mostrar que vale a pena viver nesse planeta para um monte de gente gorda e preguiçosa que está sendo mimada por uma nave espacial que dá tudo para elas de mão beijada. Esse roteiro ele é sensacional, mas no início, o que os criadores pensaram? Em vez de seres humanos, a gente pode fazer uma geleca. Imagina se eles tivessem, vamos usar essa primeira ideia mesmo e que se dane. A gente não ia se conectar com essa história. A gente não ia falar, puxa, como o Wall-E é um filme profundo. Ia ser um filme que ia se perder. Ia ser um filme sobre geleca e robozinhos. Mas aí o criador não, um dos executivos de arte, falou, não, a gente precisa fazer que o público se identifique. Aí eles retrabalharam, falaram, não, vamos fazer uma coisa mais humanoide. Até eles decidirem
Não, vamos fazer o ser humano, porque a gente precisa se identificar com essa história e é importante que o público se conecte com o roteiro. E aí a gente tem uma obra-prima como o Wall-E. Aí vocês falam, vocês estavam falando antes de começar a apresentação. A gente vai sair daqui, eu não consigo criar nada. Eu tenho bloqueio, que não sei o quê. Não sei por onde começar. Tá, isso acontece com todo mundo. É bloqueio criativo. Cara, quando eu não sei por onde começar, eu começo literalmente. Tô bloqueado. Começo com qualquer coisa. Qualquer coisa. Igual o desenho do Bob Esponja na redação dele. Ele começou com the. Só que isso não era bem um começo, era mais uma procrastinação. Às vezes a gente confunde. Não, eu vou fazer isso aqui, que vou jogar videogame pra liberar o meu suquinho criativo aqui. Não, você tá procrastinando, cara. Começa com qualquer coisa. Você precisa fazer uma ilustração? Não sei para onde começar. Desenha o que tem na tua mesa. Começa a rabiscar. O que tem na minha mesa? Tem a garrafa de cerveja. Eu vou desenhar essa garrafa de cerveja. Eu vou desenhar essa capinha de celular. E talvez eu faça uma garrafa. Aí você começa a viajar. Então, vou fazer uma garrafa de cerveja usando um celular. Porque eu tenho a capinha de celular. Aí você cria não, a garrafa de cerveja ela vai ser metade ciborgue. E ela. Aí pronto. Você ligou o cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele não quer trabalhar. Os biólogos aí me ajudam, mas ele funciona com pouquíssima energia. E ele tem, sei lá, um bazilhão de anos. Então, ele tá no modo ainda, tipo, olha, eu tenho que me poupar, porque eu vou te livrar do tigre dente sabre, então eu tenho que estar descansado, eu não tenho tempo para fazer desenho. Só que aí você tem que falar, não, cara, não tem essa não, a gente vai ligar você. Eu preciso fazer um texto. Cara, escreve o que você fez no dia. Bota ele para trabalhar. Aí uma hora ele entra no automático e você tem o início do processo criativo. Aí com isso, você joga as ideias no papel, começando com qualquer coisa, conecta e você tem um primeiro esboço. Mas para onde eu vou usar? Tudo isso que você falou, por que eu vou usar para minha vida? Mas que serve, né? Cara, assim, é alerta de opinião pessoal, tá? Eu não, os filósofos aí me ajudam. Mas eu, na minha opinião, para que serve a arte? Eu acho que cada ser humano, ele é aquele aglomeradinho de átomo, né? Que a gente tem aquela experiência única de viver o universo pela nossa ótica. Então, e você não vai achar duas pessoas que viveram a mesma coisa durante a vida. Eu posso, sei lá, passar um dia inteiro com o Spy no mesmos lugares que ele, e nós dois vamos ter duas experiências completamente diferentes, duas sensações diferentes, porque a gente é único. E aí, como é que a gente passa isso para alguém? Citando nosso bom amigo Carl Sagan, a criatividade eu acho que ela é a forma suprema de comunicação, porque ela é a coisa que eu acho, na minha opinião, é a coisa que mais se aproxima do conceito de uma alma imortal. O Carl Sagan, ele falou que livros são a prova que humanos podem fazer mágica, porque muito depois que a pessoa morreu, ela ainda vai estar conversando diretamente com o leitor. E isso, assim, para mim não vale só para livro, vale para qualquer ilustração, qualquer poema, qualquer obra de arte, qualquer escultura. É uma pessoa que está se comunicando com outra através do espaço-tempo. E eu falei que essa apresentação ia ser curtinha. E vocês, se alguém quiser começar na arte e a mãe estiver preocupada, mostra esse slide que meu filho quer virar artista. Que não, cara, a arte é uma maneira da gente expor os nossos sentimentos mais profundos para outra pessoa. E assim, a gente nunca, nunca, nunca vai conseguir, obviamente, mostrar a nossa experiência do universo, mas é a melhor ferramenta que a gente tem. Eu acho que é isso. The end. Curtinho, desculpa, foi curtinho, mas...
curto, mas muito bom. Viu, Obrigada. Ana? Deixa eu fazer Obrigado. uma Nada. intervençãozinha antes Claro. da gente começar. Eu vou compartilhar minha tela. Sobre o processo criativo, é uma outra forma também, né? De destravar o processo criativo. Tem um joguinho de dados chamado Rory Stories Cube. Eu tenho ele na Steam, no Tabletop Simulator. Não sei se vocês conseguem ver a minha tela aqui. Tá subindo. Vocês conseguem ver? Sim. Agora sim, sim. Estão vendo os dadinhos aqui? São 9 dados. O joguinho é muito simples. São 9 dados, você joga e você pode ordenar eles da forma que você quiser e você tem que inventar uma historinha. Literalmente uma historinha com esses 9 dados. Isso é uma coisa que eu... Debaixo de uma árvore, uma pessoa estava se sentindo meio triste, um pouco velha, lenta e travada, estava com a casa em risco, porque a hipoteca estava para vencer, e ele foi no teatro, decidiu ser mágico, conseguiu aprender a magia e assim destravou o potencial dele. Isso é muito legal. É um joguinho muito simples, né? E é excelente para destravar a criatividade. Aqui, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem uma lua. Um olho, uma maçã. Isso é uma caveira? Você tem um problema de vista, pai. É um dado muito pequeno. Ok. Obrigada. É um bolo. Não, é que aqui dá para... É um olho, uma maçã, um celular. Isso aqui é uma caveira ou é do lado do celular? É uma caveira, um bolo? Não, um besouro? Um besouro. Um besouro, nossa. Uma letra L, um relógio. Um escaravelho. Um escaravelho. A máscara de teatro e a chave. Aqui era para ser a lua. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar ele. Aí, a lua. Né? Então, aí a questão é montar uma historinha usando esses dados. É jogar a ideia e conectar elas. Isso é uma parada muito legal para criar historinha. Pelo menos um esboço de um roteiro. Vamos lá. A psicóloga das minhas filhas usa um negócio desse, mas são menos dados. Acho que são 4 só. Eu não sei se é legal, né? Eu não posso assistir a sessão. Agora que todo mundo é jovem, a gente pode brincar com esses dados aí da... Sim. Aliás, se a gente quiser, a gente pode fazer uma sessãozinha, né, de games com um joguinho assim para tentar destravar o pessoal. Não, imaginação você tem a carta e você Nós acabamos de sair da adolescência, gente. Eu ainda estou ainda estou lá no jovem. Ainda tem espinhas. Chama acne da mulher madura. Tem que botar, acertar a microbiota ainda da pele. Tem que conversar com o endócrino. Maldito Protex, eu não uso mais aquela droga. Eu não consigo pensar numa historinha agora rápido. Dá para pensar, ó. Assim, estava tarde da noite, muito escuro para ver, a pessoa estava procurando o celular, ela encostou no infestação de besouro na casa dela, porque estava muito quente, ela morava em Ribeirão. Aí ela pegou a chave e saiu de casa. Pegou a chave, tropeçou no bloquinho de coisa da filha, pegou uma maçã, porque ela estava com fome, e saiu de casa fazendo drama. Nossa, eu pensei no... Eu acho que ela pegou a máscara, porque se ela sair sem máscara, ela vai ser multada. Também. Eu pensei em algo que era uma bruxa que olhou a lua e ela tentou fazer um feitiço tarde da noite, acabou presa no corpo de um escaravelho por, sei lá, 100 anos. E aí depois uma criança que estava no Halloween comendo uma maçã caramelizada, a bruxa subiu na criança, que passou 100 anos, já estava no tempo moderno, e ela viu a criança usar um celular,
Nossa, Pelo Ana, amor de nível Deus. muito avançado. Ah, Isso aí e é aí ação de criatividade. ela percebeu que ela podia usar o celular para olhar a internet e buscar a chave para ela voltar a ser uma Ana, você não está bruxa. comendo o catnip dos seus gatos, não, né? Moti, me dá seu catnip aqui. Então, assim, eu Porque pedi. assim, a minha cachorra roubou o brinquedo com o catnip do gato, então pode ser, né? Pode ser. Ana, você viajou bacana aí, hein? Parabéns. Muito bem, Ana. Você é a Não, pessoa que tá. Você está no trabalho correto, entendeu? e eu nem uso nada, hein? Nós que somos de exatas, olha, esses dados aí demoram 2 horas para fazer uma historinha aqui. Não, e nunca use nada, porque é capaz de estragar. São dias para fazer uma historinha. Né, Maurício? Tem um jogo de tabuleiro que chama Dixit. O Spy deve conhecer. Dixit é excelente, eu tenho ele. Que você tem umas cartas com umas imagens lindas. E o objetivo do jogo é você usar essas cartas e fazer uma história. E as pessoas têm que adivinhar qual carta é de quem criou a história, enfim. Aí eu tenho um primo que ele é de exatas, que ele é engenheiro. E a noiva dele, ela adorava jogar Dixit. Ele odiava, ele falava, eu odeio esse jogo, eu não sou criativo. Aí ele fazia as histórias dele e fazia... a minha história é de um menino que vive dentro da lâmpada. E aí a gravura era exatamente um menino morando dentro da lâmpada. Eu falava, cara, perdia você que adivinha, eu perdia tudo. Ele, eu não sei o que eu tenho que falar, eu falo o que tá aqui. Eu falo, ai, saco que é engenheiro. Mas aí ele perdia logo no começo. Tá falando Ele aqui ficava... que eu tenho um jogo que eu trouxe da Espanha que ele chama Do and Don't. São 3 decks de cartas para você dizer quem, aonde e por quê. E aí a carta tem 2 coisas, né? O que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Então, por exemplo, você tem que criar uma casa para idosos que vivem sozinhos, mas a casa não pode ter nenhuma forma geométrica conhecida, não pode, sei lá o que, eu não consigo lembrar mais nenhum outro deck. Então, são coisas, ele é bem, tem dias que ele é bem difícil. Ah, que da hora. Mas é Eu divertido. gosto desses joguinhos criativos. Eu É gosto igual- também. Eu gosto também. Ô, Ana, só para a gente não se perder muito aqui, indo lá o chat para a gente meio que ter um guia aí. Oi, desculpa. As piadinhas sem graça você pule, viu? As perguntinhas lá do chat. Ah, verdade, as perguntas, eu esqueci. Meu Deus. aí Deixa eu entrar no Google Meets aqui pelo PC, que fica mais Se fácil. quiser, a gente faz gente para pode você. ver. Ah, pode ser, por favor. Então, bom, o Anselmo logo de cara mandou no slide 1, tem um alemão para certificar a palestra. É isso aí. Tem um alemão para certificar a Muito palavra. inteligente, Ana. Muito bom, viu? Já começou já alto nível. Ela já abraçou o ritual, né? Ela fez, Ah, gente. Acho que só eu e o Fukuda que não conseguimos. Aí o Spy mandou no slide 3, bom, vão criando até completamente... Até mudar completamente. Até mudar Vídeo completamente. Crepúsculo. Vídeo Crepúsculo. Ah, consegui acessar o... Beleza. Vídeo Crepúsculo e os vampiros, né? Vampiro antigamente era uma coisa... Bram Stoker foi pro Edward, que brilha. E aí, É o Rubão, o Edward brilha para todo mundo ou só para ele? Ou só pro Escolhido. ou só pro espectador? Você veio Não, perguntar gente, o Rubens. Porra, Não, eu entendo um pouco de Crepúsculo, porque a Thaisa me fez ver Crepúsculo 2 vezes. Ele brilha para qualquer um, filho. Dá pra bater o sol ali, ele brilha. Pois é. Só que vocês moram em Seattle lá não faz sol nunca. Então ele tá seguro. É parecido com São Paulo, né? Ai, gente, o coletivo às vezes é bom, às vezes é ruim, viu? Porque, te falar. Ó, tem uma paródia do Crepúsculo que é muito bom, cara. O cara sai no sol, parece uma... Uma drag queen. Eu já vi esse daí, Anderson, é de dar risada mesmo. Viu? É muito bom, cara. É aquele que o Edward aparece lá andando no refeitório da universidade lá, e o moleque tem inveja dele. Esse mesmo. Puta, tá gravando, a gente não pode falar os detalhes, né? Mas. o filme chama Toma, Os Ti. Vampiros que Mordam. Em Nossa, português, eu assisti, muito Mordam. engraçado. É esse mesmo. Vampiros Muito que bom o filme.
Vamos lá. Continuando. Vai seguindo lá, Ana. Uhum. Catnip. Catnip já está explicado aí. Catnip é uma plantinha da família da hortelã que pra gente não dá nada, mas os gatos cheiram, eles piram, a pupila dele dilata, aí ele começa a rolar, começa a ficar muito louco. O vagabundo, quando ele come, eu tinha catnip plantada aqui. O vagabundo comeu, um dia ele começou a salivar, a espumar. Aí eu achei que ele tava tendo uma convulsão. Falei, o gato vai morrer. Aí liguei pra veterinária e falei, ó, tá acontecendo isso. Fiz um filme dele na catnip. Ela falou, não, ele só tá se drogando. Não tem perigo, não. Tá bom. O gato PCD que eu adotei, que é cego e transgênero, ela tá descobrindo minha varanda. E eu tenho menta e hortelã. Já tive bastante coisa. A catnip é da mesma família da hortelã. É a única coisa que eu sei dela, assim, mas eu não sei se menta e hortelã dá esse efeito no gato. No ser humano não dá nada, Ana? Você não sentiu nada? Não dá nada, eu fiz chá. Porque Tentou falaram então, que era, hein? Não, falaram que era bom pra Não, cólica. mas tentou. É que falaram que era bom pra cólica. Falaram, chá de catnip é bom pra cólica. Falaram, deixa eu tentar. Agora. Aí não deu nada. Mó chato. Nem curou a cólica, pra você tomar um Buscopan, não adianta nada. Nossa, ainda bem que você não passou mal, né? Ainda bem que Não, é uma plantinha inofensiva, tipo um chá de hortelã. Quando eu fui para Bolívia, eu trouxe um chá de coca de lá, né? E levei lá pro trabalho. A gente tomava café na hora dos intervalos, aí eu deixei lá, caixinha de chá de coca. Aí eu entro lá uma hora no café, tem um amigo, acho que o Anderson conheceu o Mistinic. Ele tava lá, né, com a xicrinha lá, tomando, aí eu falei, e aí, Misty? Ele, pô, esse chá que você trouxe aqui, eu tô tomando... Eu não tô sentindo nada, cara. O que é? Eu falei, pô, era Lipton a marca. Eu falei, pô, se fosse chá, se fosse dar algum barato, a Lipton não ia vender isso, né? Ele lá esperando dar um negócio nele, aquele chazinho. Nossa, chá Lipton de coca. Na altitude, esse chá era a minha salvação. Eu fui pra Bolívia também, fui pro Salar. Aí lá eu a gente comprei mascava a folha também. direto, né? Aí o guia falou, masca de um lado que sua boca vai ficar toda dormente. Aí depois você troca, né? Pra você não morder a língua. E, cara, era a única coisa, meu nariz sangrava lá quando eu parava de mascar, por causa da altitude. Era terrível. A única coisa que me ajudava era o chá. Eu não senti efeito nenhum, assim. Era mais tomar líquido mesmo, né? O principal era tomar o chá pelo líquido, para a hidratação. Hidratar. Depois que o Maurício mastigar o pé da planta inteira, ele não estava sentindo mais nada. Nossa, eu passei bem mal. Todo mundo riu. Não, e ele estava ali quietinho, né? Esperando dar algum efeito, né? Quietinho, nossa. Na hora que bater, eu tô seguro aqui. Eu tô segura. Na realidade, a cocaína mascada ou tomada em chá, você ingere a cocaína, mas ela não forma a metillecognina, né? Que é o metabólito, que é esse que faz efeito no corpo humano. Então ela dá dormência, tudo era usado antigamente como anestésico, né, a cocaína. Era permitida a venda até a década de 30, se não me engano. Depois que ela se tornou droga proscrita, porque começaram a usar na forma de pó. Aí é que dá um efeito desgraçado, né? Que vai direto para o pulmão, já vai para a circulação sanguínea e forma a metillecognina, que é um metabólito que atua diretamente no sistema nervoso central. Por vendia cocaína para tosse. A história do uso da cocaína ele é intimamente ligado à psicoterapia, né? O pessoal começou a usar como recreativo. Aí na verdade, existe um paper da medicina que do coração, enfim, os cardiopatas?
Os cardiologistas, eles recomendavam a cocaína para quem tinha problema no coração, porque ela, no paper, e eles recomendavam em 3 formas, ou em forma de pó, ou em forma de líquido injetável, ou misturando com bicarbonato de sódio para fumar, que era a base do crack, né? É o próprio crack. Para fortalecer o coração, para fortalecer as batidas, o pessoal que tinha batida fraca e tal. E aí entra a psicoterapia na questão dos recreativos, a questão do crack acaba caindo numa questão econômica, que eles já começaram a ver que os refugos da produção de cocaína davam o mesmo efeito, então eles destinavam a cocaína, de fato, para os dois, para o pó, né? Porque o líquido também vem a partir do pó, e eles pegavam o refúgio para misturar com bicarbonato para transformar na pedra do crack. Que aí que o crack ganhou aquela fama de ser uma droga que matava rápido e tal. Mas os painéis aí que eles recomendavam a cocaína, eles recomendavam também nitroglicerina, cara. Sim. Mas ainda tem. Meu irmão tomou comprimido de nitroglicerina. Depois que teve o problema no cardíaco, ele tomou direto. Nitro é usado até hoje. Qualquer um que entre infartado numa... A questão da cocaína que pegou foram 2 coisas, na verdade, né? A questão recreativa e o efeito que elas tinham nos negros, principalmente nos negros. A guerra às drogas, né? As drogas recreativas, elas começam elas começam por conta de um movimento racial, de preconceito, nos Estados Unidos. Porque os negros, quando eles consumiam a cocaína, eles começavam a se questionar um pouco mais sobre a situação deles e começavam a enfrentar. Eles ficavam mais agitados. Os brancos ficavam agitados, mas como eles estavam no status quo, como eles eram o status quo, a agitação deles não trazia muita coisa. A agitação dos negros trazia, por quê? Porque eles questionavam. Eles questionavam o status quo social e tal. Já que o papo é arte, né? As drogas recreativas como um todo, começa aí realmente do uso recreativo da maconha para as mais pesadas, todas elas são intimamente ligadas à história da música. Intimamente ligadas à história da música. E no caso das recreativas atuais, do final dos anos 50 para cá, que a cocaína ela foi proibida em 52, se eu não me engano. Exatamente por conta desse comércio recreativo. Ela deixou, então, o status de remédio, de medicamento, de medicinal, né? E aí as pessoas, por conta da psicoterapia, por conta das teorias mesmo do próprio Freud, daí para frente, os caras começaram a avaliar os malefícios que a cocaína fazia no organismo para além dos benefícios, né? E aí ela ganhou as ruas, ela ganhou principalmente a região pantanosa dos Estados Unidos, né, a região do blues mesmo, da criação do blues, que os caras abraçavam o que sobrava, né, dos refúgios medicinais, que é o que pegava as comunidades no oeste dos Estados Unidos. Então, o cara usava um medicamento nas cidades para a população de mais grana, e esse medicamento era descartado. Esse refúgio que era usado nas comunidades mais pobres norte-americanas e no resto do mundo. O caminho é muito parecido. E aí, isso chegou para a rua. Ele vinha por contrabando, aí acaba chegando na rua. E aí vai na direção do que o Spy está falando. Realmente, ela ganha outros ares. Né? Ela começa a dar a tal da porta da percepção. E aí a repressão começa, né? Até porque esse mercado começou a ganhar muito mais dinheiro do que o mercado medicinal. E pesquisa é cara, e as coisas são caras, e as ruas... Não precisa de liberação do FDA nem da Anvisa, né? Já economiza um bom pedaço.
Então, e aí a guerra começou. E, com isso, as populações que já faziam uso, não só as populações andinas, mas as populações africanas, as populações aborígenes, que faziam uso de outras plantas medicinais, começam a descobrir esse lado recreativo também das plantas. E isso tudo é viciante, extremamente viciante. E esse mercado saiu da mão do governo. Não é que isso é viciante, isso é altamente viciante. É altamente viciante. Todas essas drogas recreativas, tirando a maconha, todas elas criam dependência química. A maconha você não tem dependência química, você tem dependência psicológica, né? Você vicia no rito, você não vicia no produto. Agora, os outros, cocaína vicia muito rápido. Né? E tem uma pergunta aí para os biólogos. Tanto que nos anos 70, o LSD também nasce em laboratório e nasce com pesquisas de comportamento. E vira uma bagunça, né? O LSD em pouco tempo ganha as ruas também. E aí o que era uma pesquisa séria sobre percepção vira a perda da percepção totalmente, me desligar do mundo, poder fazer a minha trip. O grande problema das drogas é esse, é que o mercado absorve de um jeito diferente. Ele vai para a mão do cara desprivilegiado. E aí o status quo reage, né? Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou do papo do destravar, né? Então, eu achei, parabéns, foi muito legal a sua participação. Agora, e quando é o contrário? E quando o cara não consegue focar porque está num momento extremamente criativo, que procedimento que a gente pode fazer aí? Ah, isso é muito bom. Uma vez, eu peguei um caderninho de sketchbook e falei, esse caderninho eu vou fazer qualquer coisa. Tudo que eu quiser, eu vou fazer nesse caderno. E eu não fiz nada, porque eu podia fazer tudo nele. Então, o que eu fazia? Eu comprei 3 cadernos e eu falei, esse caderno eu vou desenhar cachorro. Esse caderno eu vou desenhar coisas que eu tô vendo, o desenho de observação. E esse caderno eu vou criar personagem de fantasia. Quando você categoriza, quando eu tô às vezes num frenesi criativo, categoriza. Não, hoje eu vou fazer personagem de ficção medieval. Aí você direciona aqueles 1 milhão de laser tudo espalhado, você consegue focar ele. Ou seja, o obstáculo acaba estimulando a criatividade, ao invés da permissividade total. A permissividade total você trava, você não faz nada. Eu juro por Deus, eu fiz 6 meses aquele caderno em branco, porque era o caderno que eu podia fazer. Esse aqui eu vou fazer tudo o que vier na minha cabeça. Aí eu pegava o caderno e não vinha nada. Quer dizer, eu vinha tudo e eu não fazia nada, eu jogava videogame. Ah, não, tá muito confusa a minha cabeça, eu vou jogar videogame. E teve um caso interessante comigo, que eu não sei se acontece na parte de arte, mas eu lembro quando eu escrevi meu mestrado, eu estava tão empenhado naquilo lá e vendo todo dia, né, todo aquele texto, eu revisava e tal. Um dia eu fui dormir, aí a cabeça da gente fica trabalhando à noite, né? Eu lembro, eu fui dormir e eu estava dormindo e as páginas da dissertação ia passando no sono. Aí, cara, eu peguei e li uma referência que eu pus assim, né? Eu lembro até hoje, Weisskopf. Eu falei, caramba, eu não pus, a referência tá no texto, mas não tá lá na lista de referência lá atrás, eu esqueci de pôr. Eu acordei na hora, isso era, sei lá, 3 da madrugada, abri a tese e realmente eu tinha referenciado no texto e ela não estava na minha lista de referência. Minha cabeça estava com a tese praticamente, trabalhando na tese e eu não estando lá. Acontece isso também? Você fica num trabalho um tempão, não sai nada. Aí quando, acontece direto. Nossa, Olha, no seu caso... Às 3 da manhã, lembrando que eu esqueci de fazer alguma coisa do meu trabalho, eu fico bem puta. O cérebro é desgraçado, ele trabalhando. Não, mas quando você vai dormir pensando muito num problema, por exemplo, posso até ir dormir. Acontece comigo, um problema de física que eu não estou conseguindo resolver, às vezes vem no sonho. Você acorda com a solução, né? Eu acho que no processo criativo, assim, de arte, acho que é mais fácil até acontecer isso, não?
aquilo que eu falei de você... você cria uma coisa e aí você deleta, joga fora. E fica uns dias sem pensar conscientemente nisso. Porque o seu cérebro ele vai continuar trabalhando por detrás. Depois que você pega para refazer ou para revisar, a sua cabeça está muito mais clara. Deu tempo do cérebro organizar tudo, pensar em soluções. O meu doutorado eu tive dificuldade. O meu mestrado eu escrevi tranquilamente. O mestrado eu entrei sabendo o que tinha que fazer, o que eu ia fazer e fiz o que eu me propus. O doutorado eu fiz a pesquisa, eu tive dificuldade de escrever porque, como a área era jogos, e a área de jogos não tem absolutamente regra nenhuma, assim, né, eu podia escrever o que eu quisesse ali. O foco era engenharia elétrica e engenharia de software, assim, engenharia de software especificamente. A parte de engenharia de software estava pronta, era o paper que eu tinha conseguido escrever. Agora, todo o resto da tese, para chegar àquilo ali, eu tinha uma abertura muito grande. Eu podia escrever quase qualquer coisa. Aí você não escreve nada. Eu literalmente estava travado. Eu olhava para aquilo e falava, eu escrevo o quê? Eu tinha um monte de... Aliás, eu tive um monte de paper rejeitado, porque eles eram mais para a área de jogos do que de engenharia. Meu doutorado foi na engenharia, então... Né, e eu tenho um monte de paper a submeter, que eu não submeti ainda, porque na época eu estava no doutorado, e esses papers a submeter eram para a área de comunicação, principalmente. Né, eu li e falei, cara, eu não vou gastar esses papers no meu doutorado, porque esses não vão me dar nada. Eles não vão me dar ponto nenhum. Né, já que é assim que o MEC quer, eu vou guardar esses papers para depois. Esses papers são meus. Mas a tese, assim que eu publiquei o paper que validou o doutorado, eu olhei e falei, ok, deixa eu juntar o que eu fiz aqui, costurar ali, dar aquela, né, fazer igual o pessoal de artes plásticas faz mesmo, né, eu pinto uma parte aqui, uma parte ali, depois passa aquela borrachinha para juntar as duas, né, para juntar as três, tá aqui, ó. Costurei, entreguei. Mas foi um até eu conseguir publicar o paper que validou o doutorado, eu estava literalmente travado. Vocês me permitem fazer um relato sobre o que estão falando de dissertação? Deixa eu falar da minha, vai. É rápido. Eu sonhei bastante com a minha dissertação. Com o doutorado, não. Com a defesa da tese, não. Mas acho que é porque a gente é mais novo, né? Sofre mais, né? Então, meu mestrado... Sabe o que eu sonhava, cara? Eu sonhava assim... Título tá errado. Puta! Acordava, dava aquele pulo na cama. Tinha feito toda a tese, a dissertação, tinha encaminhado, a banca tinha recebido, aí você olha na capa, o título tá errado, completamente errado, trocou o título, trocou o nome do autor, que sou eu. Olha, eu sonhei com esse negócio algumas vezes antes da defesa. Isso é coisa de gente ansiosa, viu? Eu tenho uns pesadelos. Um absurdo, cara. Aí o doutorado foi mais tranquilo. Acho que já tinha aprendi mais, né? A gente tem falado muito aqui, nesse nosso bate-papo, a gente está falando muito da escrita, né? E agora, Ana, você consegue conectar isso? Você que a gente percebeu assim que você está muito focada também no traço. Que você consegue traçar essa relação? Você consegue ser tão produtiva no texto como você é produtiva no traço, na arte plástica mesmo? Você consegue fazer essa conexão? Ou você fica na sua praia de frente jogada? Eu fico mais na minha praia. Eu não sou uma boa escritora. Eu tenho dificuldade em transformar sentimento em palavras. Esse não é muito... Eu consigo transformar em algo visual. Agora, em palavras, é complicado. E você acha que os processos são diferentes mesmo? Você acha que tudo isso que são coisas diferentes pra gente? O processo até pode ser a mesma, pode ser similar. Vou jogar algumas ideias, conectar e criar uma história para um livro. Ok, mas assim, para mim, eu prefiro muito mais o visual. Eu prefiro fazer uma história em quadrinho do que escrever um livro. Porque o resto
Porque para o resto do pessoal aqui parece que é mais fácil a escrita, né? Vocês pensarem em termos da escrita com relação à arte, né? Mas não, o processo do desenho, o processo da arte, seja ela escultura, seja ela tela, seja ela o quadrinho, é também extremamente extenuante, cara. Me permite um parênteses aqui, não mesmo, cara. Eu tenho uma dificuldade para escrever enorme. Enorme. Às vezes, quando eu leio um livro muito incrível... Eu sou aquele que passa 3 horas olhando para o computador e não escreve uma palavra. Depois sai, mas é 3 horas olhando para ele olhando para mim, a gente fica se namorando lá e não sai nada. Eu tô fazendo uns cursos de escrita. Uns cursos, não é de escrita criativa, é uns cursos criativos de escrita, é diferente. Em que o pessoal fala, ok, primeiro, vamos começar com escrita criativa. Aí o que é escrita criativa? Escreve. Não importa, escreve. Começa com qualquer coisa. Depois, você vai lapidando o seu processo. A partir do momento que você está, digamos assim, fluente no processo, na escrita, aí a gente dilapida um pouquinho mais. A gente começa a fazer, olha, a partir de agora, para cada palavra, eu vou dedicar, sei lá, R$10. E aí, para cada palavra que eu tiro, né, eu economizo R$10. Então, quanto que eu economizei? Aí você escreve e depois você enxuga. E o quanto que eu economizei enxugando esse texto? Ou seja, você parte do raciocínio do criativo para o raciocínio econômico. Mas esse é o meu problema, pai. Quando eu estou para escrever, eu acho, isso na minha cabeça, né? Isso aí é um caso para o Rubão estudar, mas quando eu escrevo o texto, ele tem que estar pronto. Eu sei, eu sou assim também. Ele tem que estar pronto, acabou. Eu escrevi uma vez e pronto. Eu sou, na verdade, eu era assim. Até eu perceber que eu gastava muito mais tempo sendo assim do que fazendo esse processo. Escreve e depois dilapida. E aí é um processo de treino. É um processo de vamos colocar assim, reprogramação mental. É a reprogramação do... Reprogramação do DNA. É a reprogramação do DNA. Com programação neurolinguística e física quântica. Não chega tanto, não. Existe, por exemplo, eu vou falar um pouco do texto, né? A Ana consegue traduzir o que eu falei, mas é um processo parecido. Tem uma ferramenta na linguagem chamada coesão e coerência. E isso você só consegue de duas maneiras, lendo e treinando. Não tem outro jeito. Só escreve bem quem lê muito, quem lê bem, quem escreve muito. Então, escrita é treino. Seja ela para o texto acadêmico, seja ela para o texto jornalístico, seja ela para a prosa, seja ela para a poesia. Não precisa ser um texto artístico, mas ele precisa ser um texto com coerência e coesão. Isso você consegue treinando. E aí as oficinas, como aqui o pai está citando, são muito úteis mesmo. Porque você tem um texto de 40 páginas que você vai transformar num texto de 10 páginas. Porque o que você quer dizer resume em 10 páginas. Mas eu acho assim, pelo menos no meu processo, o ponto principal não é eu saber onde o texto vai acabar, mas é eu saber como eu vou conseguir transmitir o que eu quero. Entendeu? Então, diferente do que eu estou falando assim, que o texto tem que nascer pronto, não, o texto ele é livre. Ele vai acabar onde ele tiver que acabar. Agora, eu preciso ter certeza, e aí quando eu revisito o texto, é que eu consigo perceber essas coisas, que o que eu queria dizer está ali. Seja ele de maneira, se é um texto acadêmico, né, se é um texto mais sério, seja ele de maneira dialética, né, com a tese antítese assim, e redacional, né, começo, meio e fim, e se for um texto poético, que o meu eu lírico apareça, né, que eu consiga imprimir, além de tudo, nessa coesão e nessa coerência, eu consigo imprimir a minha característica, o meu estilo próprio. Que eu acho que eu acho que essa é a coisa mais difícil, é você se encontrar no meio de todas essas técnicas, né? Você aprende muita coisa, você descobre muita coisa, você vai trazendo aquilo tudo para você, mas você não se reconhece naquilo de cara. Você leva muito tempo para você se descobrir dentro de todo aquele desenho artístico que você apoiou. E às vezes as pessoas levam muito tempo para também te reconhecer naquilo. Sim, né? E na ilustração você estuda muito copiando o outro, né? Não como plágio, mas para estudo mesmo.
Sim. Na minha adolescência eu ficava copiando Akira Toriyama, o Joe Madureira, e até você aprender a colocar um pouco de você na sua arte, demora, precisa de muito desenho. E na hora que você começa a pôr, eu não sei, na hora que eu fazia um desenho que era meu, eu meio que não gostava. Eu olhava e falava, ai, tipo, que vergonha, não é o Joe Madureira, não é o Toriyama, né? Aí, não sei, eu ficava meio... Porque você tá se expondo, né? Aí você ficava, ai, será que tá legal mesmo? Aquele gatinho samurai na sua apresentação é seu? É meu. Lindo. Obrigada. Lindo. É lindo, legal. viu, Ana? Lindo É bem mesmo. bonito mesmo. Ou seja, tudo na vida é dieta e exercícios. Aí chegou uma hora que você se acostuma. Até sair um que você sente. Eu entendo exatamente o que você está falando, Ana, porque, por exemplo, assim, eu escrevo poesia desde que eu tenho, sei lá, 12, 13, 14 anos, né? Mas eu levei mais de 30 anos para lançar o meu segundo livro, né? Eu fiz o primeiro livro numa coisa assim de gráfica rápida, uma coisa para mim, uma coisa meio assim minha. Esse primeiro livro chama Poemas Bobinhos, que eu vou reeditar. E o Não Ter, ele vem exatamente em cima disso, de você parar e parar de ter vergonha do que você escreve, né? Parar de ter vergonha da sua arte, começar a se reconhecer naquilo. Você vê o seu estilo, você se vê na sua arte. Mas esse é um processo muito difícil, gente. Demorou para eu começar até a colocar meus desenhos num portfólio. Assim. Isso foi quando eu tinha, sei lá, já 22, 23 anos. Aí eu comecei a fazer um portfólio. Mas a minha adolescência inteira, na hora que eu fazia uma coisinha minha, coisa de adolescente inseguro, né? Eu falava, não, isso aqui tá ruim, isso aqui é meu. Eu vou fazer uma coisa que copia um Jim Lee. Aí eu copiava, aí esse eu mostrava pra todo mundo. Eu falava, olha, gente, olha, eu fiz o Todd McFarlane aqui, eu copiei o estilo dele. Isso é complicado. E essa ideia da segurança, né, de você se importar com o que o outro diz, como chega no outro, é gigante. E a gente se sente mais seguro no texto acadêmico, porque, além de tudo, a gente já sabe que aquilo vai ter um final, mas mesmo assim a gente fica tenso. Por isso que a gente acorda no meio da madrugada, pensando, porque tem o crivo do outro. Ele é muito fechado, né? Ele tem um formato que traz segurança. Você aprendeu como escreve e acabou. Aquilo ali, não tem muito o que variar. Qualquer outra coisa que você faça, você tem espaço para criar. E aí, é por isso que a prosa, o texto de prosa e o texto da poesia são tão difíceis. Porque poesia, eu acho que eu não li o suficiente na vida para nem entender. Mas é técnica também. Isso, eu li menos, viu? Outro dia estavam cobrando a gente bateu um papo rápido no curso, no grupo, para eu falar um pouco do livro. Se pegarem, por exemplo, para eu chegar no que eu cheguei hoje, o meu livro, se você pega ele fazendo uma análise técnica, como poema, meu livro é todinho métrico. Todos os meus poemas são extremamente métricos. A rima é livre e ele parece um texto solto, um texto livre, um texto um texto sem métrica nenhuma. Mas não, ele é todo métrico, ele é todo preparado. Mas isso levou 30 anos estudando. O Raimundo não, o Rubão, eu já falei isso e eu tô curtindo, viu? Eu abro lá, tipo Bíblia, assim, numa página qualquer e leio uma poesia. De sabedoria. Bem legal. Obrigado. A ideia é um pouco essa. Eu não sei se você pensou numa ordem correta para a gente ler as poesias. Esse livro ele levou 2 anos. Não estou na ordem que o autor pensou, não. Não, ele é um livro com espinha, ele é um livro dividido em capítulos, é um livro muito bem pensado editorialmente. Foram 2 anos que eu pensei nessa estrutura. Os poemas não estão lá por acaso. Isso significa que eu tenho que ler na ordem correta? Não. Significa que os poemas estão agrupados. Então você pode ler um de cada um dos grupos e ele não tem uma ordem. Eles não têm nem ordem de importância, nem ordem de produção, nem ordem cronológica. O que eles têm é um afim com relação ao assunto de fundo. Isso me conforta bastante. Eu fico reconfortado. Vou dormir mais tranquilo hoje. Mas é um livro... O que eu queria com esse livro, eu acho que é o que todo artista quer, é que haja interação. E quem está do outro lado consiga interagir com a arte, conseguir perceber para além do que está escrito, para além do que você está vendo, para além, que aquilo te mude de alguma maneira.
Então, é por isso da DP, é por isso da poesia. Cara, poesia mexe. E ela tem que mexer. A arte mexe. A pintura, ela não pode ser um negócio... Seja a pintura, a tapeçaria, a escultura, qualquer uma das expressões, ela não pode ser algo morto, parado ali, que as pessoas não... Sabe? Não passa nada. Aí é só uma coisa... Não vou nem falar, é uma coisa estática, né? Não tá mostrando nada do autor. É uma parede, e não pode ser assim. Porra, cara, muito... Seus desenhos, você mostrou pra gente os gatinhos, os samurais, outro dia no grupo. Nossa senhora, velho. Valeu. O seu traço é bonito. Não. Você tá com zumbis aí ou já foi tudo? Os zumbis... Mas acho que eu tenho alguns aqui. Eu tenho o meu aqui. Você ficou de mostrar pra gente os gatinhos samurais. Né? Mostra. Cadê o seu portfólio? Passa pra gente agora o seu portfólio. Portfólio eu vou passar o link aí. Só pra gente avaliar e falar mal. Tá? Tem uma fase zumbi. Não sei se é pra ver. Não, peraí, deixa eu aumentar o seu... Deixa eu pegar que eu tenho um aqui. Que legal, cara. Olha, mas ele parece simpático. Peraí que eu vou pegar o meu também, já volto. Brincadeira, não tem não. Que legal. Aquarelas aqui. Isso é uma... Que técnica que é essa aí? É aquarela. Aquarela? Eu imaginei se tivesse um zumbi na cidade grande de São Paulo e as pessoas nem percebessem que ele era zumbi até ele morder alguém. Porque as pessoas achassem que ele era só um morador de rua, sabe? Tipo, um cara... Eu pensei numa história assim. Até ele começar a sair mordendo as pessoas. Deve ter algumas coisas. Deve ser baseado em fatos reais. Aí ele ficava no açougue olhando a vitrine. Aí ele descobriu que ele podia pedir esmola para ganhar dinheirinho, comprar carne no açougue, não precisava morder as pessoas. Eu tenho esse daqui, que eu moldurei. Isso, pai, calma. Aqui nós vamos olhar o seu. Calma. Nossa, show de bola. É o zumbi mochileiro. O mochileiro das galáxias zumbi. Não, e tem outro também que... Tá certo, Spy, porque um zumbi, por definição, é um andarilho, né? Então, tá perfeito. Tem outro também que a Ana fez camiseta. Ficou muito legal. 2010, né? 2010. Pô, show de bola. Então, eu não queria fazer violino. Aí os samurais eu vou... Eu tô tomando um sorvetinho. Criança. Sorvetinho de bola. É o que eu falei, Ana, você tem um traço muito leve, até parece traço de tatuador, entendeu? De tão leve que é, de tão... Essa é uma boa pergunta. Você já cogitou fazer tatuagem? Eu já cogitei, mas eu tenho pavor de sangue. E eu não gosto de encostar em gente. Então, aí realmente é difícil. Menina. Tem duas barreiras meio... Mas você podia vender os seus desenhos para um tatuador. Sim. Isso pode fazer. Esses daqui eu vou aquarelar ainda, aí eu vou vender para dar dinheiro para onde? Os samurais. Primeiro vai vender para quem que você falou? Para onde? Vou aquarelar e vou vender pelo Instagram e doar dinheiro para uma ONG. Legal. Esse tinha bola, muito bonito. Mas quando estiver pronto, você avisa a gente, que a gente ajuda a divulgar. Passa no grupo pra gente lá o contato que a gente vai comprar sim. Você pode ter certeza. Aí eu passo o da ONG também, pra vocês verem. Pra fazer igual o Spy, só pra enquadrar. Só porque... Coisa na sala, quadro na sala. E, por favor, faça o favor de autografar, tá? Porque daqui a alguns anos vai valer uma fortuna isso aí. É um investimento. Apesar do meu não... Né, Anderson, apesar do meu não ter futuro, também valerá a grana. Mas o lance de comprar o seu livro também foi esse. Só falta a assinatura para ele valer um pouco mais. É um investimento.
Precisamos fazer um jantar clandestino para eu autografar essas obras todas aí. Opa, Ou então... Só marcar. O seu chegou, Zé? Fala, chegou? Já abriu? Já leu? Já abri. Eu tô lendo, assim, eu tô lendo aos poucos, né? Bem devagarzinho, porque eu tô numa fase difícil, mas chegou sim. Então relaxa com ele, usa ele para relaxar, porque a ideia dele também é... Sim, exatamente, é não fazer uma leitura intensa, assim, com pressão, né? Então é isso. Eu leio igual o Anderson. Ele está em cima da mesa, cada hora eu pego e abro numa página qualquer e leio, às vezes cai na mesma página. Aí eu vou. Mas o que eu sinto é que nem. Não, Quer dizer, não, mas eu leio de novo. Aquela página não foi quitada ainda. Você precisa... Não, mas o que eu. Rubão, você queria um retorno. Como qualquer obra de arte, você às vezes olha um quadro e fala, pô, legal, né? Já de cara você gosta daquilo, entende e tal, se identifica. Essas coisas que você escreveu, as poesias que você escreveu, quando eu vou lendo, tem algumas que eu leio e da primeira vez eu falo, pô, eu não entendi, não me provocou nada. E algumas sim, daí eu vou ler de novo, uma hora eu leio de novo aquela mesma que não tinha me provocado nenhuma sensação, nada assim. Talvez uma próxima vez mas a sua poesia não é tão direta. Eu fazia tempo que eu não lia poesia assim com mais continuidade, né? Eu lia muito quando eu estava, sei lá, eu lia Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, muito tempo atrás. E elas são mais diretas. Você lê e, sei lá, na hora eu senti alguma coisa. A sua poesia é mais difícil, mais complexa, eu acho. Você precisa perceber aquilo que você estava... É difícil, às vezes, perceber o que você estava querendo transmitir em algumas delas, né? Algumas são mais diretas, outras eu acho mais... pelo menos para mim. É um texto denso. Mas a ideia é essa mesmo. Poesia é um pouco disso, né? Tem gente que abraça e lê tudo e acha tudo lindo, tem gente que acha que é uma merda, né? O cara fala pra você, pô, bicho, ninguém entende nada do que você escreve. É um pouco disso também, né? Não, mas essas mais difíceis, eu acho que é um desafio, porque você fica pensando, pô, o que o cara estava sentindo quando ele escreveu aquilo. Elas são mais desafiadoras, né? Uma poesia que você lê assim, na hora você se identifica e lê e vai contínuo como um texto. Eu acho que esse são mais diretas. Eu acho que esse tipo de pessoa que fala, não, ninguém entende o que você escreve, eu não entendi o que você... É aquele tipo de pessoa que realmente não é para quem você escreveu. É o tipo de pessoa que, olha, eu não quero saber o que ele pensou, o que ele estava sentindo quando ele escreveu isso. Então, não é o teu público, ponto final. Tá, você não entendeu? Tudo bem, sem problema. Tem gente que entende. Quando a gente fizer esse jantar clandestino, eu vou explicar a divisão do livro, qual que é a espinha, quais são os capítulos e tal, do que o livro fala. Né? Tem que ser logo, cara. Tem que ser esse ano ainda. Tem que ser logo, Rubens, porque a segunda onda vai vir, aí vai foder tudo outra vez. Tá gravando igual saiu da primeira. Tá gravando ainda. Vai ter barreira. Tá gravando? Tá gravando. Passeio. A gente pode marcar aquele passeio na sua casa, que tem esse espaço todo pra gente fazer aquele... Sim. Pode ser, então. A gente pode fazer aqui dentro, porque aquele laço lá embaixo está bloqueado pelo condomínio. Tá tudo bloqueado. Mas a minha casa está aberta para receber todo mundo. É tranquilo. A casa dá. E a minha casa aqui também dá. A única coisa é que ela é um pouco longe, né? Assim, eu topo. Vamos fechar a data e a gente faz isso aí, apresentar o livro. Tá bom, então, pelo grupo, gente, eu vou propor algumas datas. Aí o Anderson pode propor na casa dele também, e a gente faz uma temática ali, divide, e aí acerta o lugar. Porque eu quero realmente essa parte do retorno, ver como... Porque é legal, né? É legal você conversar com as pessoas. Tem uma outra coisa que é muito legal na poesia, que eu gosto muito. Isso eu gosto muito mesmo. É que é o seguinte, o autor, ele tem uma sonância, ele tem um ritmo, ele tem uma tonalidade no poema que não é necessariamente de quem lê.
Porque o autor sabe como ele escreveu aquilo, com que ritmo ele quis dar aquilo, quais são as ênfases que ele quis trazer. Então, ouvir um autor de poesia é muito diferente de você ler a poesia, necessariamente. A poesia te atinge porque é o texto, né? E a minha poesia é uma poesia de texto mesmo, meu Maurício. Eu sou um cara que escreve um poeta de texto, mais do que uma poesia lírica, né? Uma poesia para se ouvir. Mas é muito legal ouvir falando, porque você percebe assim, pô, o cara, essa ênfase eu não tinha dado. E, Rubão, eu fiz esse exercício lá no seu canal lá do YouTube, tem algumas poesias lá que são do não ter, né? Alguma coisa tá lá. Aí eu fiz a leitura, a minha interpretação, e depois fui olhar a sua. São poesias diferentes, tá? São textos, ficam textos diferentes. São poesias diferentes. Apesar das palavras serem as mesmas, mas a entonação é outra. O ritmo, questão do ritmo. É a mesma coisa da arte. Por exemplo, quando o autor pensa em colocar aquele tom de azul, ele quis dizer alguma coisa com aquele tom de azul que não é o outro azul. Agora, por que aquele? E quando você ouve do autor explicando qual era a necessidade de transmitir aquela cor, é muito interessante. Esse contato é muito legal. É muito, muito, muito. Eu não sei se a Ana sabe disso, mas o meu ritmo do YouTube, o meu canal do YouTube, durante a pandemia, eu tenho feito pequenos vídeos, né? E tenho mais de 120, 130 vídeos de poesias que eu postei lá. Então, algumas são do Notê, algumas são desse primeiro livro que eu ouvi, tem muita coisa inédita que não foi publicada ainda, e tem coisa de outros poetas, É uma ideia de trazer um pouco de alento, um pouquinho de arte nesses dias tão complexos, né? Eu vi o seu poema sobre o estupro culposo. Foi da